O Senhor colocou no meu coração em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 24. Em algumas traduções está os dois fundamentos e outras está os dois alicerces. Mas fundamento e alicerce é a mesma coisa. E a palavra por si só diz, né, fundamento, aonde você está. Mateus capítulo 7, versículo 24. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: todo aqueles que ouvem essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que constrói sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Pode tomar o seu assento. A palavra de Deus aqui, ela é bem explicativa. Vou trocar aqui o microfone, mas sei que eu fui um pouco mais. Glória a Deus. Como nós acabamos de ler aqui, nós vemos Jesus no sermão da montanha, explicando para aquele povo. E nós vemos que Jesus, no capítulo 7, no versículo 1, Jesus começa a trazer para o povo alguns ensinamentos sobre a palavra do Senhor. E nós vemos aqui que Jesus era bem simples nos seus ensinamentos, para que as pessoas ou aquele povo pudesse entender, para que aquele povo pudesse captar as mensagens que Jesus estava trazendo naquele tempo. Nós vemos que no capítulo 1, Jesus fala que não é para julgar, para que não sejam julgados. E nós vemos aqui no capítulo 7, no versículo 7, Jesus encorajando a oração, Jesus falando sobre a porta estreita, falando dos falsos profetas e dizendo quem entra no reino de Deus. E logo na sequência ele vem falando dos dois fundamentos. Nós vemos que Jesus, ele é bem simples, mas ele é objetivo nos seus ensinamentos. Nós vemos que Jesus traz uma palavra para esse povo, para que nós não venhamos julgar, porque da mesma forma que nós julgamos, nós vamos ser julgados. Nós vemos Jesus falando sobre o poder da oração, e nós vemos Jesus também dizendo quem entra no reino dos céus. E aí, se você começa a entender aquilo que Jesus está explicando, e quando eu entro nos dois fundamentos, eu começo a entender o que Jesus começou a explicar um pouquinho antes. Mas por que, Renato? Porque se eu não tiver fundamentado, ou se eu não tiver estruturado na palavra de Deus ou naquilo que Ele está ensinando, de nada adiantou eu ter escutado as outras mensagens que Jesus falou. Porque eu vou estar igual esse homem, que aqui ele traz uma ilustração de um homem que constrói a sua casa, um homem prudente e um homem não prudente. E o que ele quer dizer com os dois fundamentos? Ele já logo no seu início da sua palavra, no versículo 24, ele diz: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratique é comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Porque naquela época
alicerçado nas coisas que eles viam, não estava sendo fundamentado nas palavras de Jesus, porque eles não tinham entendido ainda que Jesus era o Messias, o prometido de Deus para aquela época. As pessoas estavam preocupadas em doutrinas humanas ou em se alicerçar naquilo que alimentava o seu coração ou viver da forma que eles achavam correta. Porque nada mais, nada menos é aqui a ilustração de uma casa. Jesus está querendo dizer assim: é a sua vida. A casa eu estou dizendo para você, ou estou trazendo a ilustração de uma casa, para que você entenda. Se você não estiver estruturado na minha palavra, não vai adiantar, porque nos dias maus, você não vai suportar. Nos dias da tribulação, você não vai conseguir resistir, porque o dia mau vai vir para mim, vai vir para todos, como veio para Jesus também. Mas Jesus, quando ele veio à terra, ele sabia onde ele estava estruturado, ele sabia onde ele estava alicerçado. E a palavra de Deus fala que se você estiver alicerçado na rocha, e quem é a rocha? É Deus, é o próprio Jesus, irmãos. E aí eu te pergunto nesta noite, como igreja, aonde que nós estamos alicerçados? Será que nós estamos igual a esse homem prudente? Ou nós estamos igual a esse outro que ouve as suas palavras, mas que está firmando a sua casa na areia? Se pergunte nessa noite, aonde está firmada a sua vida cristã? Será que nós estamos ouvindo a palavra de Deus e nós não estamos a praticando? Porque tem muitas igrejas cheias e outras vazias, irmãos. Você já se parou para te perguntar? Será que as igrejas vazias estão vazias porque não tem Deus? Porque Deus não está preocupado com a igreja cheia ou a igreja vazia. Deus está preocupado aonde você está alicerçado. Deus está preocupado aonde está o teu coração, porque a palavra de Deus fala que aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Se o meu coração estiver na palavra de Deus, se o meu coração estiver firmado na rocha que é Jesus, irmãos, pode vir o vento, pode vir a tribulação, pode vir a dificuldade, mas eu sei quem está seguro. Eu sei aonde eu estou seguro, eu sei quem está seguro em minhas mãos. Nós vemos que Judas, ele estava ao lado de Jesus, por ser um discípulo, ele era ouvinte da palavra, mas ele não estava firmado na rocha. Ele só estava ao lado da rocha, mas não estava alicerçado na rocha. E tem muitas pessoas que estão assim nos dias de hoje. Acham que estão firmados na rocha, mas não estão. Só estão ao lado da rocha, irmão. E Jesus nos chama nesta noite. Se você não está firmado na rocha, Jesus, a palavra de Deus está nos chamando nesta noite. Firma os teus pés na rocha. Aleluia. Firma os teus pés no alicerce, na rocha segura, que é Jesus. Porque olha só o que ele fala: todo aquele que, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, quem construiu a sua casa sobre a rocha. Porque caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e abateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não pratica, será comparado a um homem insensato. Quantos de nós tem sido insensato? Mas por quê? Porque só estão ouvindo e não estão praticando. Tem muita gente que só ouve a palavra de Deus, acha bonito a palavra de Deus, se emociona por alguns momentos, mas quando sai da porta para fora da igreja, tudo se passa. É por isso que Jesus traz essa ilustração de uma casa. Porque quando você vai levantar uma casa, você precisa planejar, você precisa trazer, desenhar, você precisa entender que essa casa ela pode durar 100 anos, como pode durar 300 anos, mas você precisa planejar essa casa. E você planejando essa casa, é lógico que aqueles que conhecem um pouco de construção, mesmo aquele que não conhece um pouco de construção, sabe que você tem que fazer um alicerce reforçado. Você precisa abrir algumas sapatas, porque ali você vai firmar a sua casa, ali você vai levantar as colunas para poder levantar
um alicerce seguro. É isso que Jesus está falando. Você vai requerer que você desenhe, que você estruture a sua casa, que você gaste um pouquinho de tempo ou invista um pouquinho do seu tempo a mais, para que quando você levantar esta casa, essa casa esteja firmada em cima de uma rocha segura, ou em cima de um alicerce seguro. Mas muitos de nós não queremos gastar tempo ou investir nesse tempo, porque investir tempo, irmão, requer um pouco mais de você. Requer um pouco mais que você abra mão de algumas coisas que outrora, para muitos, pode parecer: eu não posso abrir mão agora porque eu estou preocupado com outras coisas. Para muitos acham que abrir mão de gastar tempo ou investir um tempo na presença de Deus, acha que isso é inútil. Mas naquele grande dia nós vamos ver os verdadeiros, aqueles que são e aqueles que não são, aqueles que estão firmados na rocha e aqueles que não estão firmados na rocha, os prudentes e os insensatos. Porque quando eu olho para a palavra de Deus, o Senhor vai me mostrando aquela palavra das 10 virgens, as prudentes e as não prudentes. Por quê? Umas se preparavam para a vinda do noivo e as outras não estavam preparadas. Umas acharam que estavam preparadas porque ali estavam carregando azeite, mas só tinha azeite por aquele instante, por aquele momento. Porque o noivo, a palavra de Deus fala que o noivo demorou a vir. E se o noivo demorou a vir, o quê? Quer dizer o quê? Que a lamparina precisou ficar um pouco mais acesa. E muitos estão assim, dispersos, achando que o Senhor vai vir. A palavra de Deus fala que não cabe a mim e a você, porque Ele fala para os discípulos: não cabe a vocês saber nem o dia nem a hora, mas que vocês estejam preparados, que vocês estejam alicerçados na minha palavra, que aquilo que eu estou falando para vocês, que vocês possam agarrar isso, que vocês possam deixar que a minha palavra entre no coração de vocês e venham criar raiz, para que quando o dia mal vier, vocês estejam alicerçados na minha palavra, naquilo que eu ensinei vocês. É verdade. E o noivo demorou a vir, e o azeite daquelas cinco que não estavam preparadas, acabou. E ali elas ficaram preocupadas e saíram para buscar mais azeite. Mas tinham 5 que estavam preparadas. Aleluia. Tinham trago azeite o suficiente, porque sabiam que se de repente, se o noivo não viesse naquele momento, naquela hora, elas estariam preparadas para que quando o Senhor viesse, para que quando o noivo viesse. Sabe o que eu aprendo com essa palavra que o Senhor está trazendo para nós nessa noite? Independente do dia, do momento e da hora que não cabe a nós, mas nós devemos estar preparados. Como é que nós devemos estar preparados? Em oração, em busca daquilo que o Senhor tem para nós, não das coisas mundanas, não das coisas materiais, porque tudo isso passa. Porque muitos de nós estão procurando isso, recebem, porque o Senhor é misericordioso, não porque nós merecemos, ou não porque nós fazemos algo diferente, não, porque a misericórdia do Senhor nos alcançou. Mas pode ter certeza, irmão, porque a palavra de Deus fala que o sol nasce do justo e o não justo. Os dias mal vêm para o ímpio e o não ímpio. Mas sabe qual é a diferença? Porque quando o vento vem, quando a dificuldade vier, irmãos, o justo vai estar alicerçado. Não que eu e você devemos ser justos na palavra do Senhor, na presença de Deus, mas nós estamos buscando caminhar conforme a palavra de Deus. Nós estamos alicerçados na sua palavra. Nós estamos alicerçados naquilo que o Senhor tem para nós. Mas aqueles que não estão preparados, que estão buscando as coisas materiais, irmão, esses não vão resistir. Eu estava vendo alguns estudos de escatologia e nós vemos que tudo tem levado, tudo tem direcionado para o fim dos tempos. Mas ainda não é o fim, irmão. Mas nós estamos caminhando. Aí eu faço essa pergunta para a igreja nesta noite: será que nós estamos preparados? Será que eu e você estamos com o nosso alicerce firmado na rocha? Será que os nossos pés estão firmados no Senhor? Não é na igreja, não é nas portas para ele, é na palavra do Senhor. É naquilo que o Senhor está nos ensinando mais uma vez.
não podemos deixar que as dificuldades ou o que tem acontecido no mundo nos abale, irmão. Porque nós servimos um Deus santo. Nós servimos um Deus todo-poderoso que pagou alto preço naquela cruz por mim e por você. Nós devemos estar alicerçados e firmados na rocha. E quando eu começo a olhar para a Bíblia, eu começo a entender que Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Deus começa a escrever uma história para mim e para você. Mas cabe a eu, ou cabe a mim e a você, a cada dia, escrevermos a nossa história também. De que forma? Mudando as nossas atitudes, o nosso jeito de ser. Sabe por quê? Eu começo a olhar para a vida de Davi. Antes de Davi ser ungido do Senhor, o Senhor já olhava para Davi de uma forma diferente. Mas por que Davi, Deus olhava para Davi de uma forma diferente? Porque Davi se comunicava com Deus. Davi sabia onde ele deveria buscar. Davi ali naquele momento, antes dele ser ungido por Deus, ele estava cavando o seu alicerce. Ele estava entrando na presença do Santo do Santo. Ele estava buscando conhecer mais desse Deus Todo-Poderoso. E quando ele entendeu que Deus tinha algo muito maior para ele, ele já estava alicerçado no Senhor. O contrário foi a vida de Saul. Nós vimos que Saul foi escolhido. Saul foi ungido por Deus, mas Saul não estava alicerçado na palavra. Saul estava preocupado com as coisas do mundo. Saul estava preocupado com as coisas que poderia acrescentar na sua vida material, mas tinha esquecido do Deus Todo-Poderoso, aquele que tinha ungido ele, daquele que tinha lançado uma palavra para ele, e ele não era para ter saído dessa palavra. Então eu te falo nesta noite, qual é a palavra que o Senhor tem colocado no teu coração? O que o Senhor tem falado para ti, não saia debaixo dessa palavra, continue debaixo dessa palavra, porque os dias maus vai vir para um e vai vir para outro, irmão. Como veio para Davi, como veio para Saul. Só que Saul não resistiu, por quê? O Espírito de Deus já não habitava mais em Saul, porque ele não estava alicerçado mais na rocha. Ele deixou o seu ego, o seu egoísmo, a sua altivez falar mais alto. Tem muitos de nós dentro da igreja dessa forma. Tem muitos de nós se perdendo porque o seu ego, a sua altivez é porque eu faço. Eu sou melhor do que o irmão A. Porque o irmão A falou palavra assim, eu não acho legal. Porque o irmão A não tem mais o perdão, irmão. E quando você não libera mais o perdão, você não tem mais o amor de Cristo. Você não entendeu o preço que foi pago naquela cruz. Porque Jesus, ele veio simplesmente para mostrar para mim e para você. Se eu não perdoar, irmão, nós não vamos entrar no reino de Deus. A palavra de Deus fala que nós temos que perdoar 70 vezes 7. Olha só, irmão. Se o Senhor perdoou aqueles homens que levou ele para ser crucificado naquela cruz, quem sou eu e você para não perdoar os nossos irmãos? É sinal que nós não estamos estruturados na palavra de Deus. É sinal que nós não entendemos aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Isso nós não estamos falando de crentes novos convertidos. Nós estamos falando de pessoas que conhecem, ou pelo menos diz que conhecem, né? Porque se você conhece a palavra de Deus, você está totalmente fora daquilo que Deus tem para nós, daquilo que Deus tem para você. E Deus tem muito mais para derramar sobre a minha e sobre a tua vida. E Deus nos traz mais uma vez, nesta noite, para nos alertarmos. Se você não está estruturado, se o seu alicerce ainda não está estruturado na rocha, esse é o momento de você estruturar o seu alicerce na rocha. Esse é o momento de você entender que existe algo muito maior do que aquilo que você pensa ou sonha. Aleluia. Deus fala que eu e você não devemos construir a nossa casa na areia. Eita. Porque você não está imune, não é porque você é crente ou porque você está na igreja que você está imune nos dias maus. Jesus, quando ele veio na terra, quando ele foi batizado por João Batista, a primeira coisa que foi feita com ele foi levado ao deserto. É, Deus. Mas ele sabia que aquilo ali era muito pouco para ele, porque maior era aquilo que Deus eterno tinha para ele, a vida eterna, irmão. Ah, mas você está falando que Jesus
Foi tentado sim, mas Jesus era 100% homem, 100% Deus. Mas Ele veio justamente para mostrar para mim e para você que nós também somos capazes, se nós estivermos alicerçados no Senhor, se nós estivermos alicerçados na palavra de Deus. Porque Ele fala que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra do Senhor. Então não se preocupe com a quem a fim de vestir, ou de comer, ou de beber. Muitas das vezes nós estamos angustiados, nós estamos, sabe preocupados com o dia de amanhã, sendo que o dia de amanhã não cabe a mim e a você. O dia de amanhã cabe a Deus, porque Ele sabe daquilo que eu e você precisamos. O Senhor está falando para nós nessa noite: busca primeiro o reino de Deus e sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é aquilo que eu quero, o que você quer. Não é uma casa bonita, um carro bonito. Não é uma faculdade, 3 faculdades, não. Busca o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? É andar conforme a palavra do Senhor. É negando a si mesmo todos os dias. É negando as suas vontades todos os dias. E quando nós negamos as nossas vontades, nós queremos, nós estamos falando: Senhor, eu quero andar conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Aleluia. Usa a minha vida, Senhor. Sabe por que muitas das vezes Paulo foi à igreja de Coríntios explicar para aquelas pessoas? Porque ali mesmo ele já tendo passado, no capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 1 até o versículo 28, nós vemos Paulo ensinando aquele povo mais uma vez. Porque parecia que Paulo, aquilo que ele tinha ensinado não tinha valido de nada. Pessoas estavam preocupadas com a sua eloquência, pessoas estavam preocupadas com a sua vida particular, mas não tinham entendido o princípio do Evangelho, não tinham entendido o princípio da palavra que Paulo estava tentando ensinar para aquele povo. Porque o povo estava preocupado em saber quem era maior naquele lugar. Nós estamos falando de uma igreja que Paulo tinha ensinado pessoalmente àquela igreja sobre a palavra do Senhor. E quando nós entramos dentro da casa do Senhor, escuta a palavra de Deus, chega na sua casa e estuda, fala que está apto a viver, e quando vem a primeira luta, a primeira dificuldade, já sai da presença de Deus, já sai da presença do Senhor e fala que Deus não olha mais para ele. Mas quem diz para você que nós não teremos dificuldade? A única coisa que Deus prometeu para mim e para você, se nós andarmos debaixo da palavra dele, foi morada no céu, irmão. Deus não prometeu mais que isso. Deus não prometeu casa e carro. Deus não prometeu saúde. Deus não prometeu 2 apartamentos, 3 faculdades, ou uma vida de abundância aqui na terra. Pelo contrário, Ele falou: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, se nós estivermos alicerçados na palavra de Deus, se nós estivermos alicerçados naquilo que Deus tem para nós, irmão, pode vir o vento, pode vir a dificuldade, a tempestade, nós podemos até balançar, mas quando tudo isso passar, nós vamos estar firmados na rocha, que é Cristo Jesus, que é a palavra do Senhor. Sabe onde eu e você iremos morar? Onde não vai mais haver choros, ranger de dentes, não vai haver pessoas querendo um ser melhor do que o outro, não vai haver mais aquela soberba, aquele egoísmo, porque era uma briga naquela igreja, e não é diferente nos dias de hoje. E aí justamente Paulo vem aqui, se você parar para analisar e entender aquilo que Paulo está dizendo, no capítulo 3, no versículo 11, 1 Coríntios, se você quiser abrir aí, capítulo 3, versículo 11, diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Não tem outro caminho. 1 Coríntios capítulo 3, Paulo está falando: não existe, não adianta vocês ficarem brigando, não adianta vocês ficarem achando quem é melhor, se é Paulo, se é Apolo, se é... Não, o fundamento é Cristo Jesus, não há outro fundamento, não há outro caminho. É isso que Paulo está dizendo para a igreja de Coríntios, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, porque não existe, vai haver outros caminhos mais largos, sim, mas esse caminho vai te levar para a perdição, porque são as facilidades da vida, irmão. E quando nós construímos a nossa casa, porque eu lembro, aqui rapidamente, só para que você possa entender um pouco mais, quando meu pai levantou a nossa casa, há muitos anos atrás, eu ainda era novo, eu vi meu pai fazendo uma ensapada,
E a casa era um barranco, e ali ele começou a cavar aquele barranco e começou a fazer um sapato, e eu não entendia, porque era novo. E aí eu fui perguntar para ele, para o meu irmão, porque meu pai sempre trabalhou com construção, meu irmão mais velho também. E aí eu perguntei para eles, mas para que a gente gasta tanto material em uma sapata dessa, sendo que a gente podia gastar esse dinheiro já levantando a casa? E aí meu irmão, com a sua sabedoria, meu irmão mais velho pegou e falou assim: porque na casa que nós vamos levantar, precisa estar estruturado. Sabe por quê, meu irmão? Porque lá na frente, eu vou me casar, você vai se casar, os nossos irmãos vão se casar, e aí nós podemos levantar outras casas acima, Meu Deus. para que essa casa que vai estar embaixo, ela venha suportar a carga das casas que vão estar em cima. Jesus. E hoje eu começo a entender que é lindo e maravilhoso trabalhar de Deus. Você vê como Jesus explica de uma forma simples e fácil. Não precisa você ser um engenheiro, só precisa você ser ouvinte e praticante da palavra de Deus. Não precisa você ser um homem eloquente, só precisa você ter um coração quebrantado e contrito na presença do Senhor. Não precisa você ser reconhecido pelo mundo, precisa que você seja um homem de Deus, que você entenda aquilo que Deus está falando no teu coração. Porque Davi, quando ele foi escolhido, ninguém dava nada para Davi. Davi estava escondido num lugar cuidando das ovelhas do pai, e mesmo assim foi ungido um homem segundo o coração de Deus, um rei que até hoje nós falamos, em meio às suas lutas, em meio às suas dificuldades, Davi, ele ia em direção ao Senhor. Ele levantou a sua casa espiritual em cima da rocha, que era Jesus, que era Deus. Ele conversava nos seus momentos de dificuldade. Ele não procurava homens para desabafar. Ele não procurava, ficar murmurando ou falando que a culpa era dos seus irmãos, a culpa era do seu pai. Não, ele ia aos pés do Senhor. E ali, quando ele falava com Deus, Deus falava com ele, e ali ele ia seguindo os passos do Senhor. E um homem, para ele ser bem, como é que eu posso dizer, resolvido na sua vida, irmãos, um cristão, para ele ser bem resolvido na vida, se ele andar debaixo da palavra de Deus, ele vai entender aquilo que Deus tem. Ele vai entender que há tempo para todas as coisas debaixo do sol, há tempo para todas as coisas. Vai ter momento em que você vai passar por luta, mas vai ter momento que o Senhor vai trazer o refrigério. Mas cabe a mim e a você, quando nós estivermos passando por luta, reconhecer quem é Deus nas nossas vidas. Não ficar criticando o irmão Marco, o Greg, Jair. Não, irmãos. Porque naquele grande dia muitos vão chegar ao Senhor: Senhor, eu profetizei em teu nome, eu falei em teu nome, eu curei em teu nome. Ele vai falar: aparta de mim que eu não vos conheço. O Senhor não está preocupado se você fala em línguas. O Senhor não está preocupado enquanto você cura, porque essa é a palavra de Deus. Ele falou que se nós, como igreja, se nós crermos obras maiores do que Ele, nós faremos. Isso Ele deixou para mim e para você. Sabe por que nós não vemos mais cura? Sabe por que nós não vemos mais as pessoas serem curadas, mas curadas não só fisicamente, mas espiritualmente? Sabe por quê? As pessoas não anseiam mais por isso. As pessoas não buscam mais isso de Deus. Sabe por quê? Para muitos isso é supérfluo. As pessoas estão preocupadas em outras coisas. As pessoas estão preocupadas em saber se ela é reconhecida, se a igreja dela está cheia, se as pessoas no estado, quantas visualizações ela tem. Jesus não quer isso, a palavra de Deus não está nos ensinando isso. É isso que Paulo estava falando. Se nós não estivermos firmados, se nós não estivermos aqui, porque não existe outro fundamento, irmão. O único fundamento é Jesus. É o único fundamento aqui é Jesus. E Paulo está falando. E se, no versículo 12, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedra, preciosas, madeira, ferro ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia demonstrará, porque será revelado pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Eita, Jesus. Sabe
qual é o fogo? É um dia mau. É quando o Senhor voltar. Aonde você está estruturado? Se você for palha, você vai ser queimado. O ouro, ele derrete. Se você colocar no fogo, o ouro derrete. Se você for palha, você vai ser consumido. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, este receberá uma recompensa. Qual é a recompensa que Paulo está falando? Não que eu já tenha alcançado, mas prossiga em direção ao alvo. Você vê que Paulo, depois de Jesus, eu acho que ele é o maior evangelista. Ele vem com toda a simplicidade igual a Jesus. Ele vem explicando para a igreja com uma sabedoria, para que a igreja abra o seu coração, mas que a igreja não fica só como ouvinte, mas que a igreja venha ser praticante da palavra do Senhor. Que muitos de nós só estamos ouvindo, mas não estamos praticando. Muitos têm buscado o Senhor só aquilo que vem abastecer o seu coração. Mas muito naqueles dias vai ser igual esta palavra. A obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia demonstrará, porque será revelado pelo fogo, e o fogo provará qual é a sua obra, a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecerá, e esse receberá a recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Você não sabe que são santuários de Deus? Está fazendo uma pergunta. Vocês não sabem que são santuários de Deus, que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Mas muitos têm vivido de qualquer jeito, de qualquer forma. Era isso que ele estava falando na igreja de Corinto. Não vivam de qualquer jeito. Não vivam julgando seus irmãos, porque você não é melhor do que ninguém. Não ficam causando discórdia dentro da igreja. Não fica achando que você é melhor do que o pastor é melhor do que A, você é melhor do que B, não. Porque você é só pó na mão do Senhor. Eu e você somos pó. Do pó nós viemos, do pó nós voltaremos. A misericórdia dele soprou fôlego de vida nas nossas narinas. É a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Olha o que Tiago fala no capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Aleluias. No versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Por que Tiago está falando isso? Há mais de 2000 anos atrás. Porque da mesma forma que havia pessoas que só buscavam Jesus pelos milagres, ou só buscavam Jesus para escutar as palavras bonitas de Jesus, não estavam praticando. Da mesma forma era a igreja de Corinto. Da mesma forma era o povo que Jesus estava mostrando em Mateus capítulo 7. Porque ele fala aqui, se você parar para voltar para analisar, ele mostra que nós vemos, e ele explicando quem entra no reino de Deus. Será que nós, avaliando a minha e a sua vida nesta noite, nós entraremos no reino de Deus? Mas não é por mérito, não é por obra, é pela graça de Deus. Aleluia. Mas o Senhor fala que nós não devemos ser só ouvintes, nós devemos praticar. Sabe por quê, irmão? Quanto mais eu faço, mais eu me aperfeiçoo. É que nem se eu, na minha profissão de mecânico, quanto mais eu me dedicar, quanto mais eu fizer curso, quanto mais eu me aperfeiçoar, ou me aprofundar na minha área, mais eu vou aprender. Mais eu vou aprender a lidar nos dias ruins, nos dias da dificuldade no meu serviço. É isso que Jesus está falando. Não só ouve, mas pratique. Porque vocês praticando, vocês vão saber. E vocês vão aprender com aquilo que eu estou querendo ensinar. Vocês vão entender aquilo que eu tenho para vocês, que é muito mais aquilo que vocês pensam do que aquilo que vocês sonham. Porque quando a enchente vier para bater na sua casa, ela vai estar necessária.
É isso que eu vejo hoje. Meu pai, quando construiu a nossa casa lá, nós temos mais 3 casas em cima da que meu pai construiu. E hoje eu paro para analisar e fico olhando, nossa, um homem que não tinha estudo, mas ele aprendeu com a sua profissão. Ele se dedicou na sua profissão. Ele entendeu que se ele se dedicasse na sua profissão como pedreiro, aonde ele fosse levantar uma casa, ele saberia que antes de levantar as paredes, precisava cavar para baixo. Eita, Jesus. E quando você cava para baixo, requer um pouco mais de esforço, requer um pouco mais de tempo, o gasto é maior. Hoje meu pai tem 82 anos, está indo para 83. Hoje ele olha a obra que ele fez lá, ele não se gloria, ele não se vangloria pelo aquilo que ele fez. Ele fala, filho, aqui foi muito suor dele dos seus irmãos mais velhos, mas eu vejo que valeu a pena, porque quantas chuvas vieram, quantas tempestades vieram, e a casa que meu pai construiu está lá firme e forte, sempre precisando de reforma, mas firme e forte. Eita, Jesus. Se a sua casa está precisando de reforma nesta noite, o Senhor está nos chamando. Venha ser reformado pela palavra de Deus. Glória a Deus. E quando nós escutamos e praticamos, nós estamos, sabe, cada vez mais ali, tampando um buraco, pintando uma parede, porque o alicerce já foi cavado. Meu Deus. O alicerce já está feito. Mas para que não entre água pelas frestas ou pelas brechas, para que não venha diluir as paredes, você precisa reformar. Você precisa tampar os buracos. E quando eu trago para a palavra de Deus, o que eu aprendo com isso? Cada dia nós precisamos ser ouvintes e praticantes da palavra de Deus. Cada dia nós precisamos ser ouvintes e renunciar um pouco mais da nossa carne. Porque Paulo fala em Romanos capítulo 1, aqueles que fazem as coisas da carne, eles escolherão as coisas da carne. Mas aqueles que praticam as coisas do Espírito, esses viverão pelo Espírito. Aleluia. Ou seja, vão estar firmados. Se nós somos templos do Senhor, nós temos que andar em novidade de vida. Nós precisamos ser santos. Nós precisamos buscar andar conforme a palavra do Senhor. Você já parou para analisar a sua vida em Cristo Jesus? Você já parou e se perguntou: será que tudo que eu fiz está alicerçado no Senhor? Por que muitos jovens não querem perder tempo na presença de Deus? Sabe por quê, irmãos? Porque os jovens não entenderam ainda o chamado de Deus. Muitos deles não entenderam. Por que muitos adultos estão dentro da casa do Senhor há mais de 20 anos, 30 anos, e quando vem um vento, vem uma tempestade, começa a colocar um obstáculo, começa a colocar a culpa do irmão A, porque só foram ouvintes da palavra de Deus, mas não praticaram a palavra de Deus. É por isso que Paulo fala lá, voltando à igreja de Coríntios, ele fala que aqueles povo estavam sendo alimentados com leite, e leite você só dá para criança quando é nova, porque quando você já é adulto, você alimenta um adulto com um alimento sólido. E aí, por isso que Paulo fala: vocês não estão firmados em quem? Vocês estão, qual é o alicerce? Aonde está o alicerce de vocês? Será que aquilo que eu preguei, vocês não entenderam? Vocês estão vivendo sobre a carne? Vocês estão vivendo sobre a vontade de vocês? Esqueceram de viver conforme a palavra de Deus? Que nós não devemos viver dessa forma. Que nós possamos firmar os nossos pés no Senhor. Não é na igreja, porque a igreja não salva ninguém, mas a igreja é uma forma de entender que eu preciso do meu irmão. Porque a palavra de Deus fala que é bom que ande dois, porque se um estiver fraco,
o outro estenda a mão para que aquele se levante. Aleluia. Mas muito de nós, com o nosso egoísmo, com os nossos achismos, com a nossa sabedoria humana, acha que nós não precisamos do irmão A, acha que nós não precisamos vir para a igreja. Pelo contrário, para que eu vou para a igreja? Você já conhece a palavra de Deus. Conhecer é uma coisa e praticar é outra totalmente diferente. Então cuide você para que não caia, já que você acha sábio o suficiente. Você que acha que está estruturado, cuidado que de repente a sua casa possa estar igual a esse homem, construído em cima da areia, não em cima da rocha. Que você possa ficar com essa palavra nessa noite. Que você possa refletir na sua vida espiritual. Que você possa analisar a sua vida e saber aonde você está levantando a sua casa. Se você está levantando na areia, Deus está te dando a oportunidade de você gastar um pouquinho mais de tempo enquanto Ele não volta e cavar um pouquinho mais para baixo, porque os dias maus vão vir. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a sua porta no coração, Ele vai fazer morada. Então, irmãos, abre o seu coração para que a palavra de Deus possa entrar. Que nós possamos praticar, viver conforme a palavra de Deus. Que nós não devemos andar como esse insensato. Que nós não devemos andar igual aquelas 10 virgens, as prudentes e as insensatas. Que nós não devemos andar igual necios. Que nós não devemos andar igual crianças na presença do Senhor. Mas que nós possamos andar conforme a palavra de Deus. Que nós possamos renunciar às nossas vontades para que a vontade de Deus venha prevalecer sobre as nossas vidas. E quando nós deixamos a palavra de Deus entrar e vir sobre as nossas vidas, irmão, nós estamos falando Senhor, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha fortaleza, é o meu libertador, é o meu Deus, é uma rocha em que me escondo, Ele me protege como um escudo, Ele é o meu abrigo, Ele é com este e com Ele estou seguro. Nós vemos o salmista Davi falando essas frases. Por quê? Porque Saul estava perseguido. Saul com a sua inveja. Porque Deus já não estava mais com Saul. Não deixa a inveja, não deixa a cobiça, não deixa a soberba entrar no teu coração. Porque aqui não existe melhor, maior do que ninguém. Como Michael abriu o culto aqui. Não existe. Não existe no reino de Deus, não existe o maior ou o melhor. Aquele que quer ser maior, seja menor na casa de Deus. Para que o Senhor possa olhar de uma forma diferente. Por que você acha que Deus olhou para Davi de uma forma diferente? Além dele ser o menor da sua casa, além das dificuldades e as circunstâncias que ele estava passando, ele estava firmado na rocha. Ele se relacionava com Deus. Ele não era só ouvinte, ele era praticante da palavra. E ali, naquele momento, muito desses salmos que nós vemos Davi citar nos dias de hoje, eram os salmos que Davi falava quando ele estava em meio ao deserto, se falando com o Senhor. E é justamente aqui no Salmos 18, verso 2 que ele fala: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, é uma rocha em que me escondo. Ele me protege como um escudo. Ele é o meu abrigo e com Ele estou seguro. Ele estava sendo caçado, mas mesmo ele sendo caçado, ele não deixou a mágoa entrar no seu coração. Mesmo ele passando por luta, ele não deixou a soberba entrar no seu coração. Mesmo ele sendo ungido rei, ele não deixou a soberba entrar no seu coração, para que Deus pudesse usar ele lá na frente. Aleluia. Para que o povo pudesse entender que Deus estava levantando um rei, não segundo o coração dos homens, mas segundo o coração de Deus. Davi foi ensinado desde criança que ele não deveria ser só um ouvinte da palavra de Deus, mas ele deveria ser praticante. Se você quer ser praticante da palavra de Deus, se você quer ser um homem de Deus, ouça e pratique todos os dias. Não vai ser fácil não, mas saiba que Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso escudo. Ele está com você até aquele grande último dia.
Foi isso que Ele prometeu. Se você viver debaixo da minha palavra, eu estarei com você, eu não te abandonarei. Então, alicerce não é uma coisa física, que muitas das vezes as pessoas estão preocupadas com as coisas físicas. Aquilo que você constrói, aquilo que você conquista nesse mundo. Mas saiba de uma coisa, nesse mundo você não leva nada. É lindo e maravilhoso você construir ou você conquistar as coisas. Não é proibido você conquistar ou construir as coisas. Mas saiba de uma coisa, se você construir essas coisas e deixar que a soberba tome de conta do teu coração, isso vai levar você à sua ruína. Isso vai te distanciar da presença de Deus. Isso vai te levar a uma vida totalmente fora daquilo que Deus tem para você. Aleluias. Mas busque a presença de Deus. Confie somente nele. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz assim: confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Conheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas.